Artigo 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2º e ao cadastro de que trata o parágrafo 1º, ambos do artigo 38b desta lei, por meio de, entre outros, I, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008, 2. Contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008, 3. Revogado. 4. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro, de 2010, ou por documento que a substitua. 5. Bloco de notas do produtor rural, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008, 6. Notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. 7. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entre posto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. 8. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. 9. Cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou 10. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008, artigo 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 55 desta lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Artigo 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Artigo 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994. Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo 1º. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Parágrafo 2º. O dependente excluído, na forma do parágrafo 7º do artigo 16 desta lei, ou que tenha parte provisoriamente suspensa, na forma do parágrafo 7º do artigo 77 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 3º. O dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 110. A nota de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento, incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. Artigo 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999. Artigo 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios, inciso 1, contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30%, da sua importância, nos termos do regulamento. Inciso 3. Imposto de renda retido na fonte. 4. Pensão de alimentos decretada em sentença judicial. Inciso 5. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Inciso 6. Pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45%, do valor do benefício, sendo 35%, destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito
crédito consignado e 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas, contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício, redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022, alínea A, revogada, redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022, vírgula, alínea B, revogada, redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 2, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé, incluído pela Lei nº 10.820, de 17/12/2003, parágrafo 2. Na hipótese dos incisos 2 e 6 haverá prevalência do desconto do inciso 2, incluído pela Lei nº 10.820, de 17/12/2003, parágrafo 3º serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. Parágrafo 4º será objeto de inscrição em dívida ativa, para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 5º. O procedimento de que trata o parágrafo 4º deste artigo será disciplinado em regulamento, nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no artigo 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Parágrafo 6º. Revogado pela Lei nº 14.438, de 2022, artigo 116 será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados,